Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos inscritos. Olá, Rui. Eu sou a Júlia e moro no Recife, Pernambuco. O caos que irei contar aconteceu com minha prima, que irei colocar seu nome de Carol, pois não quero revelar o seu verdadeiro nome. Enfim, vou contar a macabra visita que ela e meu primo, que chamarei de Roberto, receberam. Carol tinha por volta de 9 anos e Roberto tinha 7. A minha tia, que é a mãe deles, trabalhava todo fim de semana, então eles não podiam ficar em casa sozinhos. E também eles não podiam ir para a minha casa, pois eles moravam longe de mim, e daria muito dinheiro para um carro levá-los. Então, eles ficavam na casa do avô, que vou chamá-lo de Sr. Denis. A casa dele fica no meio do mato e isolada. Por isso, ela é mal vista pela população, pois diziam que viam coisas mal assombradas por lá. Inclusive, a minha própria mãe presenciou. Mas vamos para a história. À noite, Carol e Roberto estavam brincando de esconde-esconde na varanda de casa. Era a vez de Carol contar para ir procurá-lo. Ela foi contando e o Roberto foi para a biblioteca de casa para se esconder. Foi quando ele gritou assustado e Carol foi atrás dele para saber o que houve. Ele estava perto da porta aberta da biblioteca e começou a apontar para dentro do local. Carol, tem uma menina lá dentro. Eu vi a sombra dela, dizia Roberto desesperado. O Sr. Denis tinha muitas netas, mas apenas a Carol o visitava frequentemente do que as outras meninas. Então, não tinha como ter outra menina ali, além de Carol. Roberto dizia que parecia ser uma sombra ou um vulto. Logo, Carol começou a pensar que fosse uma assombração. Ela perguntou para o Roberto se a garota tinha cabelos compridos e negros, e ele concordou. Então, o Sr. Denis chega depois de ouvir os gritos do menino, perguntando o que é que era. Então, os dois contavam que talvez tenham visto um fantasma na biblioteca. Ao contrário de Carol, o Sr. Denis não acreditava nos assuntos sobrenaturais e dizia que era só fruto da imaginação deles. Roberto falava que era pura verdade e Carol confirmava e acreditava, pois ambos nunca brincavam desses assuntos. Mas o Sr. Denis achou tolice e mandou os dois irem se arrumar para dormir. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Então, eles obedeceram e esqueceram do que aconteceu. No quarto que eles ficavam, tinha 2 camas, uma em frente à janela e a outra em frente à porta. Roberto dormia na que ficava perto da porta e Carol na que ficava perto da janela. A janela sempre ficava aberta, pois o Sr. Denis gostava assim. Carol nunca soube o porquê do avô deixar as janelas abertas à noite, pois sempre pedia para fechar, mas o mesmo reclamava e dizia que não. Depois que o Sr. Denis deu a boa noite e a bênção para os dois, ele saiu do quarto. Roberto dormia na cama e Carol estava se ajeitando na melhor posição para começar a dormir. Assim, olhando para a janela cada vez que se arrumava. Foi então que ela viu aquela coisa na janela. Ela viu uma moça de cabelos longos e bagunçadas deitada no galho da árvore. Ela estava dormindo, mas depois que Carol viu,
a mulher olhou fixamente com os olhos muito brancos. Carol gritou e se escondeu embaixo da coberta, acordando Roberto e o Sr. Denis, que logo chegou no local desesperado. O que foi, Carol? Vô, tem uma mulher me encarando na árvore, vô, dizia a menina. Que mulher, Carol? Eu não tô vendo nada. Ela tava na árvore, vovô. Aí ela me olhou e eu gritei, disse a menina. Por favor, vovô, feche essa janela, dizia a menina chorando. Você tá inventando muitas coisas, hein, Carol? Já disse que não vou fechar a janela. E para de acreditar nessas besteiras. Vai dormir, meu bem, disse ele. O Sr. Denis saiu e Carol se cobriu no lençol, com medo de ver aquela mulher estranha na árvore. Desde então, ela nunca mais voltou para casa do avô e nem dorme mais em camas perto de janela. Ela jura que a mulher que viu é a garota que Roberto também tinha visto. Era a comadre Fulozinha. E até hoje não se sabe o porquê eles receberam essa visita. Essa foi a história. Espero que goste. Obrigado. Boa noite, Rui. Meu nome é Marta. Eu sou de Recife, Pernambuco. Mas o caos que vou contar aconteceu na ilha de Itamaracá. E quem presenciou foi minha mãe. O ano era 1994. Minha mãe tinha por volta dos 10 ou 11 anos. Estava sozinha e voltava da escola para ir para casa. E quando chegou na rua, que fica próxima da rua da casa dela, ela viu um grupo de pessoas cercando algo, como se estivesse em um círculo. E quando ela viu que estavam na frente da casa de uma amiga da minha avó, ela rapidamente chegou perto da multidão para ver o que era. Passou pelo povo e chegou perto do portão da casa. E viu a dona Madalena, a amiga da minha avó, desesperada, chorando e xingando o filho Jeremias, de 17 anos. Ela estava procurando as chaves e parecia que ela iria para o hospital com o rapaz, que estava todo se torcendo de dor. Minha mãe ficou horrorizada quando viu as costas do menino depois que saíram da casa. As costas dele estavam cheias de marca de chicote e sangrando muito. Depois, a dona Madalena chamou um vizinho que tinha carro para levá-los até o médico e saíram, deixando metade da comunidade perplexa e se perguntando o que teria acontecido. Logo, minha mãe continuou andando até sua casa, mas não se esquecendo do que tinha acontecido. Será que ele caiu numa ladeira e se arranhou todinho? Pensava ela, mas também achava impossível uma queda daquela causar aquelas marcas na costa, que parecia mais ser de chicote. Quando ela chegou em casa, contou tudo para minha avó sobre aquele ocorrido. Minha avó ficou preocupada, mas também ficou confusa, porque não tinha falado o motivo daquilo acontecer. Mas ela não ligou e foi para casa de uma colega que fica no Forte Orange, deixando minha mãe em casa sozinha e só voltando lá para as 19 horas. E assim, durante o dia todo, as pessoas começaram a bolar teorias do que teria acontecido com o garoto. Muitos diziam que ele teria sido atacado por algum animal, mas o que acontece é que ali era muito raro de se encontrar animais que tinham garras afiadas para fazer aquelas cicatrizes, principalmente naquele local. Outros diziam que ele tinha brigado com outro rapaz em uma disputa de alguma coisa, já que isso acontecia muito com os adolescentes daquela época. Mas as pessoas que frequentavam muito a mata durante a noite ou durante o dia afirmavam que aquilo podia ser uma entidade da mata, conhecida por comadre Fulozinha. E já teve até gente que tinha ido caçar algo e voltado todo machucado da mata. Bom, a maioria não acreditava na comadre Fulozinha, então diziam que aquilo podia ser algum animal ou era briga com alguém. Por volta das 16 horas da tarde, minha mãe foi brincar no campo com as crianças do local, como de costume. Ela estava com seus 2 melhores amigos de escola, que se chamavam Silvéria e Angélica.
Eles também souberam sobre o que aconteceu com Jeremias, mas acharam uma bobeira e não ligavam. Em qualquer dia que minha mãe ia brincar com os amigos, sempre tinha uns moleques que gostavam de provocar os outros. Um desses moleques, cujo nome era Eliseu, gostava de provocar minha mãe, chamando ela de comadre Fulozinha. Isso porque minha mãe, quando criança, tinha um cabelo muito grande e muito escuro. Parecia até uma índia, como diziam que a comadre Fulozinha era, já que ela também tinha um cabelão enorme. Minha mãe sempre era apelidada com o nome dessa entidade. E Angélica, olha a comadre Fulozinha perto de você. Eliseu chegava no campo, sempre provocando minha mãe. Para de me chamar disso que eu não gosto. Minha mãe respondia, já que ela nunca gostou de ser comparada à comadre Fulozinha e odiava quem falava dela. Depois de um tempo, minha mãe e seus amigos começaram a caminhar pelo campo, conversando, e pararam na entrada da mata, onde Jeremias tinha ido antes de ficar naquele estado. Angélica e Silvério sempre quiseram entrar na mata, pois queriam saber o que tinha lá dentro. Mas os pais deles nunca deixavam, principalmente depois do que aconteceu. Eles queriam saber se existia mesmo algum animal grande, pois ambos não acreditavam na comadre Fulozinha. Aquele momento era a oportunidade perfeita para os dois matar a curiosidade junto com minha mãe do que existia ali naquela mata. Ei, Angélica, bora entrar na mata? Já que a gente tá sozinho? Perguntou Silvério. Vamos sim. Bora, Maísa. Vocês estão doidas? Essa mata é perigosa demais. Não viram o que aconteceu com Jeremias? O Jeremias deve ter brigado com alguém daqui da cidade ou da cidade vizinha e não apanhou de uma menina estranha que anda assobiando por aí. Conversavam eles. Os dois riam e zombavam da comadre Fulozinha enquanto entravam na mata, deixando a minha mãe sozinha na entrada. Minha mãe ficava chamando eles para voltar e dizia para que eles saíssem da mata, mas eles já estavam longe. Então minha mãe voltou para o campo para aproveitar o resto da tarde com as outras crianças. 1 hora já tinha se passado e nada de Silvério e de Angélica voltarem pela mata. Isso preocupou muito minha mãe, e ela sempre passava pela entrada para ver se eles apareciam, mas nenhum sinal deles. Foi então que ela viu 2 pescadores conhecidos que estavam indo pescar e contou tudo para eles sobre os amigos que tinham ido para a mata sozinho. Meu Deus do céu, por que esses 2 tiveram essa péssima ideia, hein? Seu Isaac, por favor, encontre eles. Já deve ser umas 6 da tarde e eles não voltaram. Tenho que ir para casa, mas só vou quando souber que eles já saíram. Tudo bem, minha filha, disse o homem. Então, eles foram para dentro da mata procurar as crianças e minha mãe continuou esperando na entrada, mesmo sabendo que minha avó chegaria às 19 horas e se minha mãe não estivesse em casa antes dela, levariam a pisa. Mas minha mãe estava preocupada naquele momento com os amigos. Passou uns 15 ou 20 minutos e logo ela avistou os pescadores carregando Silvério nos braços e outro com Angélica, bem atrás deles. Os 2 estavam chorando. Minha mãe, desesperada, foi até eles. Angélica, o que houve? Por que vocês demoraram tanto? O que aconteceu com Silvério? Angélica não parava de chorar e falava muito pouco. Ela existe. Ela me machucou e machucou o Silvério. Após falar isso, ela foi embora junto com os pescadores. Minha mãe ficou com medo depois de ouvir aquilo e correu até o atalho de sua casa, que ficava perto da mata. Ela corria muito e não sabia do que teria mais medo, se dar com comadre Fulozinha ou de levar uma surra da minha avó. E quando parou para descansar, olhou e percebeu que o local estava sendo iluminado pela luz da lua. Então, ela tinha que andar logo. Ela olhou para os lados, onde tinha muitas árvores grandes, e também viu mais uma coisa. Uma menina de cabelos longos, que parecia ter a mesma idade que ela, e que olhava da frente de uma árvore. Ela ficava encarando a minha mãe, mas não era de raiva, até porque ela deu um sorriso rápido.
Minha mãe gritou e correu chorando para casa. Encontrou minha avó lá, já esperando por ela. Minha avó já estava com raiva porque minha mãe tinha chegado tarde demais. Mas quando ela viu chorando, perguntou o que houve e minha mãe contou tudo. Mesmo falando a verdade, minha avó não acreditou na parte onde minha mãe jura que viu a comadre Fulozinha e assim mesmo acabou levando uma surra da minha avó. Bem, hoje em dia minha mãe acha que o que aconteceu naquele dia era fruto da sua imaginação, pois segundo ela, criança imagina coisa que houve por aí. A Angélica e o Silvério não são mais seus amigos, mas ela os visitou em casa após aquele acontecimento. Mas o que foi mais assustador aconteceu com Eliseu. Uma semana depois, ele tinha desaparecido e foi encontrado sem vida alguns dias depois. Ele não tinha marca de chicote nas costas como Jeremias, e sim uma corda de urtiga no pescoço que pendurava ele. Bem, pessoal, esse foi o caso que minha mãe me contou. Desejo a todos uma ótima noite.